Salve, salve, salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast do Brasileirão. Eu vou fazer o podcast do Brasileirão hoje, tá? E amanhã eu queria tirar o dia para falar sobre a Libertadores, né? Que aconteceu no meio da semana, a rodada do Brasileirão no final de semana. O Corinthians foi o único que jogou no meio da semana, né? Na jogo válido pela 12ª rodada. Aliás, já que eu falei do Corinthians, o Corinthians acabou perdendo para o Sport, né, o jogo na Ilha do Retiro, e quebrou um pouco aí o ânimo corintiano, né, que na rodada anterior tinha, tinha conseguido vencer e parecia que deu uma nova injeção de ânimo e agora um banho de água fria jogando contra o Sport fora de casa. Tá? A vida é difícil do Corinthians, mas vamos falar do, dos jogos do final de semana agora, porque o Atlético Mineiro segue líder, segue muito líder, e o líder vale muito agora para o Atlético Mineiro, que conseguiu aí abrir 3 pontos para o Internacional, né? Então tem pelo menos no mínimo aí uma rodada de uma certa tranquilidade, né? O Atlético ainda pode se dar ao luxo de cometer aí um deslize, né, ao longo do percurso, que tem grandes chances ainda de se manter na primeira colocação. Isso dá tranquilidade quando você é líder isolado, e mais do que isso, você tem uma margem de pontos como tem o Atlético Mineiro hoje, né? É, líder absoluto, indiscutivelmente, talvez hoje, dos times que estão no topo da tabela, indiscutivelmente o clube que apresenta o melhor futebol, a gente pode dizer assim. É, deu, um, deu umas deslizadas em algumas partidas um pouco abaixo, mas parece que o Keno, cara, a estrela tá brilhando agora. Um cara que veio pro Atlético, contratação de peso, muito cobrado pela torcida. Na rodada anterior fez o hat-trick, né? Fez os famosos 3 gols. E se eu não me engano, ele nunca tinha feito 3 gols numa partida. E nesse final de semana ele repetiu, tá? Ele repetiu a dose, 3 gols para cima do Grêmio, jogo no Mineirão. Cara, tá provando seu valor, né? Tá provando que veio para ser um cara que vai fazer diferença, para ser um cara que de muita qualidade técnica. Claro que quando a torcida pressiona, é natural que o jogador sinta essa pressão, sinta aquela necessidade de fazer o gol, aquela pressa, então comete alguns erros de decisão, e quando o primeiro gol sai, a coisa começa a caminhar e parece que caminhou de vez, né? O Keno é um jogador muito bom, né? Muita qualidade de drible, é um cara bastante ofensivo, e ele, cara, jogando no esquema do São Paulo, ele tem tudo para ser aí um dos grandes destaques da temporada para mim, né, na minha opinião, que é um cara de muita qualidade e veio, né, com esse status, né, de ser um cara diferenciado, de ser um cara que vai dar muita qualidade ofensiva, e vem provando isso nesses 2 últimos jogos, tá? Então, isso vale para outros clubes, né, que pressionam tanto os seus jogadores para fazer gols, e às vezes essa pressão ela acaba atrapalhando, tá? O melhor exemplo está aí o Keno. Então, o Atlético controlou o jogo, maior parte do tempo o Atlético controlou o jogo. O Keno fez um, depois fez dois. O Grêmio chegou aí a, a dar um calorzinho no jogo, a gente pode dizer assim, fez o seu gol, começou a crescer um pouco na partida, demorou muito, aliás, pro, pro Grêmio entrar na partida, né? Foi um Grêmio que vem a gente pode dizer assim, de uma ressaca, de uma grande vitória no meio da semana para cima do Internacional na Libertadores, né? E aí vem toda aquela descarga emocional. Esse jogo pelo Campeonato Brasileiro meio que emocionalmente ficou esquecido, a gente pode dizer assim, né? Porque a grande missão da semana do Grêmio era vencer, né, na Libertadores. Primeiro, porque precisava da pontuação para se manter vivo, e segundo, porque era o clássico gaúcho, né? Primeira vez que o Grenal acontece na Libertadores, então também tinha essa responsabilidade. Eles conseguiram cumprir. Então esse 3-1 que tomou do Galo um- assim, foi um placar meio que protocolar, né? O Grêmio foi para fazer uma partida e, cara, foi para meio que cumprir tabela, a gente pode dizer assim, emocionalmente falando, tá? Porque depois da grande vitória na Libertadores, é natural que, primeiro, que você poupa os jogadores, e o Renato sempre foi disso, né? De priorizar uma competição. Então,
Estava claro que essa partida para Libertadores, pela Libertadores, ia ser o grande foco da semana. E o que quer que acontecesse, né, jogando em Minas Gerais, ia ser lucro, né, se conseguisse tirar uma pontuação, arrancar alguns pontos do Atlético. Não aconteceu isso e o Atlético sai vencedor. Repito, mais 3 gols do Keno, impressionante a fase que entra agora o Keno, tá? O Atlético parece ser um time que vem ganhando cada vez mais confiança, é um time que vem ganhando cada vez mais entrosamento e isso começa a chamar atenção, né? Era um time muito interessante, mas oscilava, fazia uma grande partida e depois já uma partida muito apática, tomando muitos gols, e agora parece que o time começa a entender o jeito de jogar do Sampaoli, o time incorpora esse jeito de jogar e começa a crescer de produção. E repito, para mim começa a chamar muita atenção agora, porque os outros concorrentes estão vacilando. O Inter está vacilando muito, tá, na sequência. O São Paulo também é um vai e vem, né? Esse time do São Paulo, quando parece que vai arrancar, estaciona, depois quando parece que vai cair, arranca. Então esse time do São Paulo vai e aí paralisa, vai, paralisa. A mesma coisa o Internacional, parece um pouco isso. O Palmeiras também não engrena. O Flamengo, que a gente achou que ia começar a engrenar, também não vem acontecendo. E o único time, né, que deu sua vacilada também, claro, mas que agora volta a aumentar de produção e que eu acredito, tá, que não vai perder rendimento, até pelo que a gente viu do Santos no ano passado, é esse Atlético Mineiro do Sampaoli. Então é um grande destaque aí nesse momento da temporada do Campeonato Brasileiro e é hora do, eu acho que o Sampaoli já jogou no Brasil e isso não vale só para jogar no Brasil, né? Isso vale para quem joga em qualquer país. Esse é o momento, tá, do São Paulo aproveitar para abrir uma margem muito grande de pontuação e dificultar cada vez mais jogar a pressão para cima dos adversários. Por quê? Porque os caras estão jogando Libertadores, Copa do Brasil, então estão focados em mais de uma competição. Ah, o Galo também tá. Tudo bem, também vai ter que distribuir atenções, dividir atenções, mas o Galo tem muito menos, né? Assim, a Libertadores é a cereja do bolo, é o que todo mundo quer disputar, tá? É o que todo mundo quer dar o foco principal, quer vencer, quer ir bem. Então, o Galo não estando na Libertadores já é um grande. E isso não é demérito nenhum, estou aqui querendo colocar demérito nenhum, mas ele não estando na Libertadores dá um foco muito maior para o Campeonato Brasileiro e é por isso que eu falo, é a hora de abrir, né, uma distância em pontuação e jogar a pressão para os adversários, porque os adversários têm que focar num torneio de uma competição internacional ou de mata-mata, aí como é a Copa do Brasil, e só vai vendo o Galo se distanciando. E aí vai batendo aquele desespero, aquela pressão, putz, agora a gente precisa vencer ou vencer para não deixar o Galo abrir. Então eu acho que esse é um grande momento que vive não só dentro de campo, mas em relação ao momento que vive os adversários também. Então acho que está bem encaminhado, mostra aí um futebol muito interessante e para mim, nesse momento da temporada, talvez o clube que apresente o melhor futebol do Brasil hoje, tá? Então, claro que a gente já viu oscilar, então vamos dar tempo ao tempo, não vamos fazer uma projeção muito ambiciosa, mas o Galo vem aí, cara, e era a previsão, acho que de todo mundo, né? São Paulo no Atlético Mineiro era sinônimo de, com os investimentos que foram feitos, era sinônimo de muito sucesso, e isso vem se comprovando rodada após rodada, tá? Vamos falar agora do Internacional. O Internacional vive uma situação internamente, a gente pode dizer assim, muito delicada, tá? Primeiro que eu já falei que da Libertadores, jogando em casa, líder do grupo, primeiro Grenal da Libertadores, e você vai lá e perde do Grêmio, né? E ainda mais com a sequência negativa que tem o Internacional jogando contra o Grêmio, né? Mais de 2 anos ou mais de 2 anos, alguma coisa assim, é, sem vencer o Grêmio. Então, assim, é um jejum muito grande, incômoda para o torcedor colorado. E esse momento da Libertadores era um momento de meio que lavar a alma, né? De vamos vencer, vamos para cima deles e vamos tirar essa zica, né? Vamos tirar essa fase negativa para cima do Grêmio. Não aconteceu. O Grêmio venceu
de novo, tá? E não vou focar muito em Libertadores aqui, que eu pretendo falar amanhã, mas aí jogou um balde de água fria nas intenções do Internacional, vinha para essa partida do Campeonato Brasileiro, pelo menos para a torcida, era como uma obrigação o Internacional vencer o São Paulo, mesmo que seja fora de casa, para aí ficar bem colado, porque não assumir a liderança do Campeonato Brasileiro também, momentaneamente, que jogou antes do Atlético Mineiro, porque não assumir a ponta da tabela, vencendo contra o São Paulo fora de casa para dar muito, é, recuperar um pouco da autoestima, da confiança, e isso não aconteceu. O Internacional até sai da frente na partida, gol do Thiago Galhardo, né, sempre ele, né, Thiago Galhardo, que momento que ele vive no Internacional, né, o cara que, é, o herói que a gente pode dizer, né, já está fazendo passou por um momento muito goleador, agora não tanto, sim, a gente podia dizer até que um herói improvável, né, porque quando o Guerreiro se machucou, parecia que ia ficar um buraco ali, um vácuo que dificilmente seria preenchido. E o Thiago Galhardo mostrou muita personalidade, assumiu esse protagonismo e mais uma vez faz o seu papel, coloca o Internacional na frente. O Inter acaba tomando um gol meio que, cara, meio que na sorte, né? O Reinaldo cobra uma falta, aí o Pablo, se eu não me engano, desvia de cabeça e sobra pro Luciano. Ele meio que chuta pro gol, meio que no susto, assim, a bola veio muito rápido, é meio inesperado. E acabou fazendo. Depois, tá, o São Paulo começou a crescer, o Marcelo Lomba fez grandes defesas, o Inter teve até o Zé Gabriel expulso, e o São Paulo não conseguiu aproveitar esse esse momento de ter um jogador a mais dentro de campo, né? Então ficou uma frustração para os dois lados, né? Para o lado do Internacional, né, vindo de uma derrota contra o seu maior rival, né, na Libertadores, vem para São Paulo, né, para tentar buscar uma redenção, a busca aí recuperar a autoestima, sai na frente do jogo e aí você toma um empate, quase toma virada, é assim, o torcedor colorado é um resultado muito amargo, né? E para o torcedor são paulino nem se fala. O torcedor são paulino vem vivendo aí como falei, o São Paulo quando parece que vai, estaciona, e aí quando parece que acha que vai cair, ele volta a crescer de novo e fica nessa gangorra do vai, não vai. É desgastante para o torcedor são paulino. É totalmente compreensível essa cobrança do torcedor são paulino, né, em relação ao time, às atuações, fora Fernando Diniz, enfim, porque é emocionalmente desgastante para o torcedor. Você acha que seu time vai e de repente não vai mais. Aí quando você abre mão, já não vai mais. Aí começa a crescer, te dá ânimo, te dá esperança, aí você fica todo contente, achando que agora vai e depois não vai. Então, isso com o São Paulo já não é acontecendo, não é de hoje, já vem acontecendo já há alguns anos. Então, para o torcedor que cobra tanto, que exige tanto, é natural isso, porque emocionalmente é extremamente desgastante, exaustivo para o torcedor são paulino. E é um resultado que não ficou bom para ninguém, tá? Apesar dos dois times estarem peço perdão aqui no G4, né, ali brigando ainda pelo topo da tabela, tem condições totais de brigar pelo título, mas ficou um resultado muito amargo, né? O São Paulo porque não consegue engrenar, né? Sempre é, 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 pô, jogando em casa, era um jogo que a torcida esperava uma vitória, um jogo para 3 pontos, ele não vem. E para o Internacional pela sequência já, né? Não é de não é de um, dois jogos, né? Pela sequência que vem vendo, perde a liderança, aí consegue, pô, jogou pela Libertadores, quase empatou, jogando em casa, depois joga contra o seu maior rival, perde, e aí não consegue encostar no líder do Campeonato Brasileiro. Então, para os dois times, tá, um resultado que, apesar de terem saído com um ponto, não ficou bom para ninguém, tá? Principalmente emocionalmente falando, tá? Porque são dois times que precisam de confiança, de sequência e que está faltando, tá? E esse resultado não acrescenta em nada, né, você recuperar aí a confiança e o bom futebol, né? Infelizmente, sim, falando internacional agora, eu achei que
o Eduardo Cudê ia ser o gringo do ano, tá? Ia ser o cara que ia chamar atenção no futebol brasileiro esse ano. Aparentemente já não é mais, tá? Ele conseguiu, o Inter assumiu a liderança e aí foi só começar a Libertadores que as atenções se desviaram. Claro, tem jogadores lesionados, tem, mas o Inter é um time, a gente pode dizer assim, referência, né? Tem que saber, ainda mais com o elenco, com a estrutura que tem que saber lidar né, com lesões, enfim, com desfalques, porque isso é natural, isso faz parte da temporada de qualquer clube. Tá? A gente viu o Flamengo dando mas o Flamengo é a exceção, tem um grande elenco, mas o Flamengo teve partidas em que se machucou o Arrascaeta, agora já era, né? O meio-campo não vai funcionar, e funcionava. Então, acho que um grande clube como o Internacional, e não só internacional, como qualquer outro, tá? Do topo da tabela do Campeonato Brasileiro, não tem muita desculpa, tá? Para falar que a lesão atrapalhou, lógico que atrapalha. Por exemplo, a lesão do Daniel Alves atrapalhou o São Paulo, né? Porque é um cara que já estava entrosado, é um cara que veste a camisa mesmo, ele já falou que é torcedor, ele dá o sangue dentro de campo, mas o São Paulo tem que saber que é uma temporada, a temporada é longa. O Daniel Alves não é um garoto, tá? Ele vai se machucar eventualmente, pode, né? Ele vai não. Ele pode se machucar eventualmente por desgaste ou no caso ele quebrou o braço aí, então isso tá, o clube tem que ter planejamento para isso. E eu acho que não é muita desculpa para justificar uma má fase. Mas é o que eu falei, do Eduardo Cudê, achei que ia ser o gringo do ano e aparentemente já perde um pouco de rendimento, a torcida já fica na bronca, complicada, né? Assim, começa a transparecer que é um técnico mais copeiro, a gente pode dizer assim, né? Um técnico de Libertadores, que vai para um jogo de mata-mata, o time vai sofrer, vai suar, mas vai prevalecer. Claro que não deu certo isso contra o Grêmio, mas me parece isso, né? Que é o perfil um pouco dos clubes. Eduardo Cudê, por exemplo, veio da Argentina, né, dos clubes sul-americanos, times muito copeiros, né? É, Foi campeão na Argentina, claro, mas a gente costuma ver esse perfil, né, focar muito na Libertadores, um time de muita raça, de muita entrega. Isso não aconteceu no jogo contra o Grêmio, porque eu acho que sofreu aquele choque mental, né? Aquela pressão, que era o que o Palmeiras sofria muito quando ia jogar contra o Corinthians, né? Então o time tá voando, faz um clássico contra o Corinthians e você não via nada daquela qualidade dentro de campo. Internacional é a mesma coisa, você viu um time, né, fez um partidaço na Libertadores antes da partida contra o Grêmio e de repente vai jogar contra o seu maior rival, acaba derrapando. Você não vê um América de Cali, né, a partida contra o América de Cali. E você não vê toda aquela raça, toda aquela entrega dentro de campo, né? Porque a sequência é muito negativa e acaba pesando. Mas eu acho que esse me parece agora o perfil, vai ser mais o perfil do Eduardo Cudê, um cara mais copeiro para jogar mata-mata, mata-mata não, pontos corridos. Ele foi muito bem, enquanto o Inter estava dando atenção só para o Campeonato Brasileiro, mas agora tendo que distribuir as suas atenções, eu acho que ele vai ser um cara com uma qualidade, com uma característica mais de torneios de mata-mata, mais copeiro, como a gente costuma dizer, tá? Vamos falar agora né, do Palmeiras e do Flamengo. Cara, assim, eu não quero entrar muito nas discussões no campo jurídico, na questão do coronavírus, tá? Eu vou falar, não vou delongar muito tempo da discussão aqui, tá? É só para falar que eu estou falando a sequência, tá? Dos líderes da tabela. Então, o Atlético Mineiro é o líder, o Internacional é o vice-líder, o São Paulo é o terceiro colocado e o Palmeiras fecha o G4, tá? Mais um empate. E uma partida em que vários e vários jogadores do Flamengo, é, é, antes da partida, né, foram diagnosticados com a Covid-19, tá? O Flamengo foi fazer o seu jogo da Libertadores, aí saiu essa notícia de vários jogadores contaminados e inclusive o próprio técnico, né, o Domenech Torren,
e, cara, mais de 15, né? Mais de 15 profissionais, eu não peguei o número exato aqui, eu peço desculpas, mas é muita gente, foi muita gente e o Flamengo depois postou uma foto nas redes sociais com todo mundo sem máscara, tal. Aí falaram que, ah, não, a gente só tira a máscara para tirar foto, enfim, gerou várias discussões, tá, em termos dos cuidados, né, do que o Flamengo está adotando nos bastidores, se os jogadores, se a comissão técnica está de fato tomando os cuidados com seguindo os protocolos da Covid-19. Abre questionamento porque é muita gente contaminada, né? Abre um questionamento muito grande se as testagens estão acontecendo com a frequência que é requerida para um grande clube como é o Flamengo. E aí o Flamengo foi lá e pediu para a CBF o adiamento do jogo. A CBF não adiou o jogo, tá? Existia um acordo entre os clubes da Série A de que se tiver um número mínimo de jogadores, e eu também não tomei nota disso, né, do número exato, eu peço desculpas novamente, mas existe um acordo entre os clubes da Série A. Se tiver um número X de jogadores, a partida tem que acontecer. E o Flamengo tinha. Então a CBF não podia ir contra aquilo que foi estipulado, tá? O Flamengo tentou, né? Foi lá no STJD, tentou adiar a partida, isso não aconteceu. Depois eles entraram com um recurso no Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro. E aí sim, a juíza cancelou a partida e, a CBF entrou aí com recurso no TRT, tá? No TRT, se eu não me engano, que é aí a instância já federal do Tribunal do Trabalho. Cara, a novela foi indo, tá? A partida seguiu cancelada, adiada até quase o horário do jogo e depois veio, né, saiu a confirmação de que o jogo ia de fato acontecer. Tá? O que aconteceu? O Palmeiras foi para o jogo, fez a sua preparação dentro de campo, entrou em campo para jogar às 4 horas e o Flamengo foi seguindo aí os protocolos, obviamente, mas sem muita convicção. Tá? Já saíram um pouco mais tarde do hotel, eles foram para São Paulo, obviamente, né, porque a partida podia acontecer. Saíram do hotel já faltando uma hora para o jogo, chegaram no estádio do Palmeiras já com uma meia hora aí para o jogo, se prepararam dentro do vestiário e aí, quando faltava acho que 15 minutos para o horário da partida, saiu a decisão de que o jogo teria que acontecer. Aí o Flamengo não se preparou dentro de campo, tiveram que se preparar no vestiário, enfim, entraram atrasado para a partida e o Felipe Melo ficou pé da vida, né? Depois ele deu uma entrevista lá falando que fizeram uma sacanagem, deixaram os jogadores do Palmeiras esperando e, cara, assim, em termos da briga jurídica, assim, é uma vergonha, tá? Na minha opinião. Primeiro, em relação ao lado do Flamengo, porque é um time que eu acho que, assim, sem querer puxar para um lado ou para o outro, a partida tinha que ser anulada. Tinha que ser anulada, não. Tinha que ser adiada, tá? Porque pela quantidade de jogadores do Flamengo que se contaminaram, vai saber quantos outros podem estar com a Covid e o exame deu um falso negativo. Então isso coloca em risco o elenco do Palmeiras, tá? Por outro lado, tá? Principalmente pensando no lado do Palmeiras, por que o Palmeiras não quis adiar a partida? Primeiro, questão de planejamento, tá? Porque o Palmeiras joga o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, primeiro tem uma questão de planejamento. Essa partida vai acontecer num momento um pouco mais iria acontecer, tá? Num momento um pouco mais delicado, né? Mais para frente, já quando a fase de grupos da Libertadores já está acabando, isso iria acabar atrapalhando o cronograma do Palmeiras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí eu acho que é o principal, o Palmeiras quis disputar essa partida porque o Flamengo foi um dos primeiros, um dos primeiros e os principais clubes que pressionaram a CBF para a volta do Campeonato Brasileiro e agora é o principal clube que pressiona a CBF para a volta da torcida dos estádios, tá? E aí pede o adiamento da partida, assim, aí criou-se uma dualidade, né? Um paradoxo. Cara, você quer que a,
a CBF aceite as torcidas nos estádios, mas não quer jogar porque seu elenco está contaminado. Então quem está no público, na arquibancada, que se lasque, né? Se eles pegarem coronavírus, o problema é deles. Então gerou-se uma série de, eu acho que de mal-estar, né? Eu acho que os dois clubes foram muito mal nessa questão. O Flamengo é o que eu falei, primeiro por esse lado, tá? Eu acho que pedir o adiamento da partida foi correto, porque o espetáculo, o futebol perde com isso, né? Com o elenco fragmentado, você coloca em risco os jogadores, a comissão técnica, os profissionais do clube adversário, tá? Porque até o cara que vai limpar o vestiário do Flamengo depois, o cara pode estar sujeito a pegar Covid, se um dos jogadores ali tinha, tá? Então, e pro lado do Palmeiras essa questão de querer jogar, tá? Eu acho que coloca os seus jogadores em risco. Agora eles vão ter que fazer pelo menos dois ou três testes em todos os jogadores para garantir que ninguém tenha pego o Covid. Então já vai ser um protocolo, vai exigir do Palmeiras um esforço muito grande agora para ver se alguém pegou e assim, eu acho que os dois cometeram gafes em série. A partida aconteceu e terminou 1-1, mas a partida, o resultado de campo, eu acho que não foi o principal destaque, tá? E tem mais, né? Tem coisa que a gente pega aí na internet, falaram que se a partida fosse adiada, alguns clubes da Série A iria ter, alguns clubes não, já estava marcada uma reunião na CBF na segunda-feira, hoje no caso, para discutir o cancelamento do campeonato. Então você vê as proporções que tomaram essa briga judicial entre Palmeiras e Flamengo. Entre Palmeiras não, né? Entre Flamengo e CBF, porque o Palmeiras só estava usando a seu favor o que tinha sido discutido com a CBF. Então quem estava pedindo o jogo era a CBF, não foi o Palmeiras que entrou na briga judicial, foi a CBF. A CBF tinha que fazer cumprir aquilo que eles estipularam. O Flamengo queria o adiamento, a CBF não tinha como adiar, até por tudo que já tinha sido discutido entre os clubes da Série A, e eles foram até o último instante para buscar esse recurso que permitisse a partida. Então, teve sim uma briga de bastidores entre Palmeiras e o Flamengo, mas a briga judicial mesmo foi entre o Flamengo e a CBF, né? Um querendo adiar a partida e o outro não querendo, tá? Não, na verdade não é querendo, não podendo, né? Porque senão eles iam abrir um precedente para todo mundo fazer o que quisesse. E cá entre nós, né? Você vê o que aconteceu com o Goiás na primeira rodada contra o São Paulo, agora o Flamengo. Assim, eu acho que é para cada um refletir, né? A gente está no momento certo para continuar jogando futebol. Eu não digo no mundo, tá? Porque NBA, por exemplo, a gente vê deu certo. Você vê o futebol na Europa, você não vê nada parecido que aconteceu, por exemplo, com o Flamengo. Então tá na hora certa. É o momento de jogar futebol no Brasil hoje. Eu acho que esse é o questionamento que todo mundo tem que se fazer, porque é lamentável, cara. Assim, o que aconteceu é absolutamente lamentável. E quem perde, repito, é o espetáculo, porque o Palmeiras chega no jogo absolutamente favorito, mas é o que o Felipe Melo falou. Você entra no jogo, não é um jogo normal, porque você nem sabia se ele ia acontecer. Por mais que o Palmeiras tenha feito a preparação, o Palmeiras fez a preparação, obviamente, contando que o jogo fosse acontecer no horário previsto, porque o recurso para o jogo poderia sair faltando um minuto para a partida. Então, fez a sua preparação, claro, mas sem muita convicção, sabendo que o adversário tá vivendo um momento delicado, apesar da rivalidade entre os dois clubes hoje. Então não é um jogo normal. Eu acho que a gente poderia ter visto um jogo de futebol muito melhor que não aconteceu, infelizmente. Tá? Agora falando da partida em si, que chance que perdeu o Palmeiras de fazer 3 pontos e sair com um resultado favorável para cima do Flamengo. Tá? O Flamengo, para mim, foi melhor que o Palmeiras no jogo, de um modo geral. Tá? Primeiro tempo foi um pouquinho mais morno, acho que com o Flamengo criando as principais chances de gol. O Palmeiras demorou a engrenar, é aquele Palmeiras mais um pouco mais contido, né? Não foi um Palmeiras agressivo, até porque eu entendo o lado do Luxemburgo, né? Eu vi muita gente criticando, mas eu entendo o lado do Luxemburgo.
muito com medo de ser surpreendido, porque o Flamengo entrou com um time mais jovem, jogadores leves, né, que estão aí querendo mostrar serviço, que estão querendo se estabelecer no Flamengo, no futebol brasileiro. A chance de você ser pego de surpresa e tomar um gol em velocidade é muito grande. E o Luxemburgo sabia disso. O Luxemburgo é macaco velho. Por isso que a gente viu um Palmeiras tão conservador. É compreensível, mas eu não estou aqui defendendo o lado do Luxemburgo, porque era uma partida, até pela qualidade, pela experiência dos jogadores do Palmeiras, que o Palmeiras tinha que ter entrado para amassar o Flamengo e sair com a vitória. Não aconteceu. O Palmeiras consegue o primeiro gol, um gol um pouco despretensioso, um gol do Patrick de Paula, chutou de longe, a bola acabou desviando e matou o goleiro do Flamengo. E aí logo na sequência, o Pedro faz o gol, né? Um cruzamento na medida do Arrascaeta. O Felipe Melo não acredita na jogada e o Pedro empurra para a rede, né? Um lance que o Casagrande costuma falar muito, de que o zagueiro não acredita na jogada, ele não acredita que aquele gol vai acontecer e o centroavante não. O centroavante acredita até o fim. Até o goleiro pegar a bola sair, ele acredita no lance. E ele foi para a bola. O Felipe Melo, acho que não sabia se. Eu acho que ele não sabia que o Pedro estava lá e também ficou, talvez com receio de fazer um gol contra. Ele não atacou a bola para tirar de lá. E aí sobrou para o Pedro. Um minuto depois, não deu nem tempo dos palmeirenses comemorarem, toma empate. O Palmeiras cresce na partida. Tem um lance absurdo, do centroavante do Palmeiras, o Luiz Adriano. Ele cabeceia e o goleiro do Flamengo, o garoto, o quarto goleiro, aliás, Hugo Souza, faz uma defesaça, assim, uma bola cruzada, ele salva na medida, né? A defesa é impressionante. E ele salvou o Flamengo da derrota, porque essa foi a melhor oportunidade de gol depois dos dois gols que aconteceram de fato. E aí o Palmeiras cresceu um pouco de produção, o Flamengo, impressionante mesmo, com vários jogadores que não são titulares. Impressionante a qualidade desse time do Flamengo, né? Muito veloz na transição da defesa para o ataque. O Arrascaeta fez um partidaço, tá? Ele assumiu a bronca aí de ser talvez o principal jogador do Flamengo. O Pedro assumiu a responsabilidade de ser a referência no ataque e foram para cima, sem medo nenhum do Palmeiras. Repito, entendo a postura do Luxemburgo de ser mais cauteloso, porque isso a gente viu dentro de campo. Se o Palmeiras tivesse ficado com a bola e tentado amassar o Flamengo ia matar o Palmeiras nessa transição de contra-ataque. E a gente viu várias vezes o Flamengo fazendo isso. E o gol não aconteceu por quê? Porque o Palmeiras estava. O gol não aconteceu, não. O Palmeiras foi surpreendido porque estava preparado para isso. Sabia que isso era passível de acontecer. Então, eu acho que foi bem nesse ponto o Luxemburgo, mas foi mal porque era uma partida para ter vencido. Tá? Não é sempre que você vai ter a chance de jogar contra o Flamengo, né, sem os seus principais jogadores e tentar sair com uma vitória, tentar arrancar pontos. Não é sempre que isso vai acontecer. Ainda mais com a rivalidade que tem esses dois clubes hoje. Então, o jogo do segundo turno, que aí vai ser na casa do Flamengo, aí eu quero ver o que vai acontecer, porque vai vir um Flamengo mordido, pela questão do anulamento do não anulamento do jogo, e um Palmeiras que vai tentar surpreender. Vai ser um partidaço e um dos grandes clássicos nacionais hoje, a gente pode dizer assim, né? Até por toda a briga que aconteceu de um querer adiar e o outro querer jogar. Mas foi uma grande oportunidade perdida pelo Palmeiras. O Flamengo está bem, porque mesmo com o time desfalcado, venceu na Libertadores, né? Acreditem se quiser, o Flamengo tá bem na Libertadores, o Palmeiras também tá muito bem, mas o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o quarto colocado e o Flamengo é o sexto colocado, tá? Então, mais um empate para o Palmeiras, tá? O terceiro em sequência, mas é o único invicto do Campeonato Brasileiro. Então tem um lado negativo e tem um lado positivo, a gente pode dizer assim. E a torcida fica na bronca com o Luxemburgo. Ele mesmo falou, assim, a torcida acostumada aos meus esquemas táticos antigos, não vem vendo isso, é natural que exista cobrança. Ele sabe disso, tá? Mas eu acho que, repito, assim, pedir a saída do Luxemburgo, é, com o Palmeiras liderando o grupo na Libertadores, quarto colocado do Campeonato Brasileiro,
eu acho que pode cobrar por um melhor futebol. Agora, pedir a saída dele, eu acho muita insanidade, tá? Porque é um cara que já mostrou o seu valor e por mais que o Palmeiras não esteja atuando da forma como a torcida queira, não só a torcida, né? Como todo mundo quer, todo mundo que gosta de futebol, porque o Palmeiras está devendo muito. Então, por mais que a gente não esteja vendo esse futebol, eu acho que o Luxemburgo hoje é o cara certo para estar no comando, à frente do comando técnico do Palmeiras, até porque já tem um título, né? O Campeonato Paulista que o Palmeiras já não vencia há muito tempo. Então, eu acho que é, tem que cobrar, tem que, mas daí pedir a saída, pô, aí eu acho que não digo que é demais, mas quem que vai vir, né? Quem que vai continuar dando esse trabalho, dando continuidade a esse trabalho? É difícil, cara. Assim, é uma situação complicada. Eu acho que a torcida, obviamente, já está um pouco cansada de ter paciência, de esperar, porque quando você acha que vai, não vai. Começa a empatar um monte de partidas depois, mas esse é o Palmeiras, tá? É um time que faz um gol, recua, acaba tomando um e vai ser assim, cara. Eu pelo menos perdi as esperanças de ver um Palmeiras muito ofensivo, como costumava ser os times do Luxemburgo do passado. Acho que vai ser um time bem conservador, um time que vai ter muito equilíbrio, muito cautela para buscar o ataque. Se conseguir fazer o gol, vai recuar, vai dar espaço para o adversário. E o grande problema é o que eu já falei no podcast anterior. O Palmeiras faz o gol, está com uma defesa muito sólida, muito equilibrada, mas sempre tem uma falha, toda partida. E sempre quando acontece essa falha, os adversários estão sabendo punir. E o Flamengo soube punir dessa vez também. Já tinha acontecido isso na rodada anterior contra o Grêmio, já tinha acontecido isso na Libertadores jogando contra o Bolívar, né? Mas não perdeu, porque fez 2 gols logo. E tá sempre assim. Essa é a tônica do Palmeiras, tá? Faz um gol e aí sempre acaba cometendo um ou outro deslize e toma um gol, né? Acaba empatando a partida. Então acho que me parece já, até pela sequência que a gente está vendo, que esse vai ser o Palmeiras do Luxemburgo. Agora vai depender da paciência da torcida, da diretoria do Palmeiras. Eu acho, até pelo objetivo principal do Palmeiras, que é a Libertadores, que tem que dar continuidade. Por mais que não goste dos resultados da sequência no Campeonato Brasileiro, na Libertadores é um sucesso absoluto. Então é indiscutível. Enquanto ele não tiver um resultado negativo na Libertadores, não tem porquê começar a considerar a saída do cara. Eu acho que ele é uma unanimidade hoje e ele tem que ter sequência, tem que ter a tranquilidade de trabalhar, porque querendo ou não, ele é o cara que revelou aí os queridinhos da casa, né? O Gabriel Veron revelou não, né? Mas ele pôs para jogar, né? Que coisa que ninguém, o Veron já não é de hoje, né? O Veron já joga desde o ano passado, mas Patrick de Paulo, Gabriel Menino agora recém convocado para a seleção, né? Quem colocou para jogar foi o Luxemburgo. Então, se a torcida quer ver mais jogadores da base, tem que manter o cara, né? Ele já mostrou que tem esse perfil de contar com os jogadores da base e com o Palmeiras dividindo atenções entre várias competições, mais jogadores da base vão aparecer no elenco do Palmeiras e vão poder mostrar o seu valor e trazer alegria para a torcida. Eu acho que isso faz parte. Tá? Vamos seguir. O quinto colocado é o Vasco. Tá? Passar rapidamente aqui. O Vasco fecha aí o G6, a gente pode dizer assim, né? Pode dizer assim, não. G6 de fato, né? Segue na frente do Flamengo, rival aí estadual. O Vasco venceu do RB Bragantino, tá? Do Red Bull Bragantino. Partida em que o Vasco abre o placar com Vinícius, depois o Red Bull empata, o Fernando Miguel defendendo pênaltis, um Pikachu que não fez um partidaço, e é uma partida que sai no empate, cara, não digo um empate amargo, mas para o torcedor vascaíno um- fica uma sensação de que poderia ter sido mais, né? Joga em casa, putz, já vem fazendo uma sequência de jogos oscilando, tá? Vence, perde, aí perde, agora o empate.
Então, a torcida quer sequência, né? E até pela eliminação recente na Copa do Brasil pro Botafogo, né, a torcida esperava uma vitória. Então, fica aí um sabor meio amargo para a torcida, mas o Vasco está na quinta colocação, é um bom time, tá? Já a gente já acho que não tem dúvida nenhuma disso. É um bom time, mas a torcida fica aí, eu acho que obviamente na bronca, principalmente pela eliminação recente na Copa do Brasil. Aí é a mesma coisa do Internacional, né? Você tem um resultado negativo, aí você vem para a partida do Campeonato Brasileiro para ter que a redenção, né? Para lavar a alma e a vitória não acontece. Então fica aí essa, essa lamentação, né? Aliás, eu estava falando do jogo do São Paulo Internacional, eu falei aqui que o Inter foi jogar fora de casa, né? Jogou em São Paulo, nada disso, tá? Cometi uma gafe aqui, eu peço desculpas. O Internacional jogou em casa de novo, tá? Então, motivo para a torcida ficar ainda mais na bronca, tá? Já jogou em casa contra o Grêmio, joga em casa contra o São Paulo, e aí uma derrota e um empate. Por isso que a torcida fica enjoada, fica na cobrança, né? E mesma coisa o Vasco, né? Aí é eliminado, joga em casa, acaba empatando. Então é, é, é difícil, sim. O torcedor fica chateado, fica magoado, mas são dois clubes que vêm fazendo campanhas de destaque, a gente pode dizer assim, porque está no topo da tabela. E o que o torcedor tem que ter de positivo é que, pelo menos no caso do Vasco, é um campeonato a menos, ok. Então agora o Brasileirão passa a ser prioridade máxima. Tem que dar o foco, tem que dar atenção para buscar aí o Atlético Mineiro e aproveitar que os outros adversários que estão à frente, né, estão disputando outras competições. Então, acho que esse é o momento do Vasco. Claro que, repito, tá difícil, né? Às vezes faz um partidaço, não consegue vencer, mas tem que buscar confiança e precisa do apoio da torcida para que os jogadores entrem em campo com confiança máxima, né? Para buscar aí essa diferença pro Atlético Mineiro, tá? Vamos encerrando aqui, falar rapidinho dos outros colocados. O Sport é o sétimo colocado, eu falei venceu o Corinthians, tá? No meio da semana. O Santos é o oitavo colocado, vida difícil do torcedor santista, né? Empatou com o Fortaleza e o Santos que vem fazendo grandes partidas e não consegue vencer. É assim, dá até um pouco de tristeza, porque você vê um partidaço e não consegue vencer. Tenta, a bola não entra, faz o gol e aí o Fortaleza conseguiu o empate no começo do segundo tempo, mas aí seguiu. Santos, a bola não entrou e acabou no empate. Na sequência, o nono colocado é o Fortaleza, arrancou um empate que para mim foi heróico para cima do Santos na Vila Belmiro. Décimo colocado o Atlético Paranaense, 1-0 para cima do Bahia. Aliás, situação absolutamente desconfortável do Bahia. É o Lanterna, né? Tá com um técnico novo, o Mano Menezes, e não consegue nenhum empate. Tá uma sequência de derrotas muito dolorosa, né, pro Bahia, tá? Torcedor tricolor. O 11º colocado o Fluminense, tá? Não teve a partida não foi no final de semana, tá? 12º Ceará, empatou com o Goiás 2-2. 13º Atlético Goianiense, o Atlético empatou, né, com o Botafogo. Aliás, o Botafogo está na frente e o Atlético faz um belíssimo gol, impressionante. O 14º Grêmio perdeu do Atlético Mineiro, mas o Grêmio vem, essa derrota não trouxe tristeza nenhuma, porque vem de uma semana de muita festa, vencendo o Grenal na Libertadores. 15º colocado o Corinthians, situação difícil do torcedor corintiano ainda, não embalou o Thiago Coelho, ainda não conseguiu duas vitórias em sequência, a gente pode dizer assim. Então tá difícil a vida para o torcedor corintiano. 16º o Curitiba, e aí fechando o Z4, o Bragantino, o Botafogo, o Goiás e o Bahia. A situação muito incômoda do Bahia, mesmo trocando o técnico, não conseguiu virar aí essa maré de maus resultados, tá certo? Eu vou encerrando o podcast do Brasileirão hoje. Amanhã eu quero falar um pouco mais de Libertadores, que foi uma rodada quente, né? O Flamengo venceu com o time desfalcado, é, o, o, o Grêmio venceu o Grenal, o Palmeiras empatou, Santos venceu. Então vamos que vamos. Semana que vem não. Amanhã a gente está de volta para falar dessa rodada aí quente da Libertadores para os brasileiros, que só não foi boa para o São Paulo, hein? São Paulo
Situação muito difícil para o São Paulo, tá certo? Desejo a todos uma ótima semana. Amanhã a gente está de volta. Deixa o meu convite aberto, né? Quiser que eu falo aí de seu clube de coração, de outro campeonato, deixa aí o comentário aí embaixo. Próximo podcast, a gente tenta ampliar a discussão, o debate. Fica aí o convite aberto sempre, tá certo? Valeu, galera. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.